nosso céu se faz moldura. Para engalanar a natureza, nós, os bandeirantes de Rondônia, nos orgulhamos de tanta beleza. Como sentinelas avançadas, somos destemidos pioneiros que nestas paragens do poente gritam com força: somos brasileiros. Nesta fronteira de nossa pátria, Rondônia trabalha febrilmente nas oficinas e nas escolas. Orquestração empolga toda a gente, braços e mente forjam cantando a apoteose deste rincão, que com orgulho exaltaremos enquanto nos palpita o coração. Azul, nosso céu é sempre azul. Que Deus o mantenha sem rival, cristalino, muito puro, e o conserve sempre assim. Aqui toda a vida se engalana de beleza tropical, nossos lagos, nossos rios, nossas matas, tudo enfim. Aqui toda a vida se engalana de beleza tropical, nossos lagos, nossos rios, nossas matas, tudo enfim. Nossas matas, tudo enfim. Tudo enfim. Século XVI. É o tempo em que ninguém acredita que a imensidão das florestas e dos rios da Amazônia pode ser ameaçada pelo homem. O homem é que se sente ameaçado pelos mistérios e pela força da região. A ideologia é de que a natureza existe para ser desbravada. A existência de fantásticas riquezas no caminho de quem for mais longe, nas terras que hoje formam o estado de Rondônia, aumenta a cobiça dos conquistadores e faz o homem desafiar o sofrimento e a morte. A linha de Tordesilhas, que em 1494 dá para a Espanha as terras que hoje formam o estado de Rondônia, é rompida pelos bandeirantes 150 anos depois. Eles avançam para o oeste com ordens para devassar, reconhecer e ampliar os domínios de Portugal na América. A ganância pelo ouro, pedras preciosas e outros tesouros dos caminhos sem fim se junta à honra de servir ao rei. O Brasil deve aos bandeirantes uma parte de seu atual território. Eles buscam também as drogas do sertão, que a colônia monopoliza e vende para a Europa. Cravo, cacau, baunilha, guaraná, urucum e resinas silvestres. Procurando aldeias em busca de escravos, os predadores esticam a fronteira portuguesa para adiante. Atrocidades contra os índios fazem o Conselho Ultramarino de Lisboa ordenar repressão ao cativeiro e manutenção das aldeias nos seus locais de origem.
No entanto, a caçada continua. Os europeus acham que os índios podem ser escravizados como animais. Um decreto do Papa Paulo III, em 1537, transforma os índios em seres humanos e se torna o passaporte para a Igreja Católica entrar na Guerra de Conquista da América. Mas a selva combate os estrangeiros que assaltam seus espaços. A morte é o anjo vingador das lonjuras do Novo Mundo. Caravanas são castigadas por naufrágios, afogamentos e perda de mercadorias em rios tão largos e profundos como braços de mar. Duas epopeias marcam a conquista portuguesa da Amazônia. Em 1637, o capitão Pedro Teixeira explora o rio Amazonas e chega em Quito, na América Espanhola. Após 2 anos de viagem, ele volta a Belém com um presente para as futuras gerações: a Amazônia. Mais tarde, as atas de Pedro Teixeira atestariam o Utipocidetes português. Parte da caravana de Raposo Tavares morre de fome e de sede, atravessando a hoje chamada Planície Boliviana. Depois ele desce pelo rio Mamoré, descobre as cachoeiras do Madeira, no trecho de quase 400 quilômetros entre as atuais cidades de Guajará, Mirim e Porto Velho, e navega pelo Amazonas até perto de Belém do Pará. Nada o intimida, e ele cumpre a missão de anexar para Portugal toda a região do oeste, e expande até o rio Guaporé, a fronteira ocidental do Brasil. A Igreja também se apossa do continente. 2 missões jesuítas sul-americanas, Morros e Chiquitos, representam a força e o domínio da Espanha na região. As missões são sementes de metrópoles espanholas que os jesuítas cultivam no Vale do Guaporé. Não há nada parecido na abandonada margem portuguesa do rio. O governo de Lisboa percebe a ameaça que as missões espanholas representam à soberania de Portugal no Guaporé e cria em 1748 a Capitania do Mato Grosso, em terras desmembradas da Capitania de São Paulo. A nova capitania é estratégica e o Conselho Ultramarino nomeia o capitão-general Dom Antônio Rolim de Moura Tavares como seu primeiro governador. Um fidalgo da nobreza portuguesa, futuro governador e capitão-general da Bahia e vice-rei do Brasil. Rondônia tem uma cidade e um distrito no Vale do Guaporé, com o nome do herói. 2 anos depois da criação da Capitania do Mato Grosso, Portugal e Espanha assinam em 1750 o Tratado de Madrid, impondo o princípio do Utipocidetes. A terra é de quem a ocupa. No mesmo ano em que é assinado o Tratado de Madrid, um incidente envolve jesuítas que estão desde meados de 1743 na missão da aldeia de Santa Rosa. Portugueses caçadores de índios atravessam o rio para atacar a aldeia. Os jesuítas mudam-se para a margem portuguesa do rio. A missão de Santa Rosa torna-se um enclave espanhol, uma provocação contra Portugal. O general Rolim de Moura comanda pessoalmente tropas que partem de Vila Bela, sede da capitania, para expulsar os invasores. O inimigo não é apenas a Espanha. Rolim de Moura, após expulsar os espanhóis, constrói no local, na antiga guarda de Santa Rosa Velha, um fortinho em forma de pentágono, o Nossa Senhora da Conceição. O fortim Nossa Senhora da Conceição é quem mantém inviolável a fronteira do Brasil, repelindo as novas tentativas de invasão feitas pelos espanhóis. A política de Portugal contra os jesuítas se amplia, a ponto de todos os jesuítas serem expulsos das missões no Brasil e em Portugal entre 1759 e 1761. Em 1765, um sobrinho de Rolim de Moura, João Pedro da Câmara, assume o governo e ordena a construção de uma pequena fortaleza mais resistente aos ataques.
Enquanto isso, Carlos III, o rei da Espanha, desfere um golpe devastador nas missões, expulsando os jesuítas. É o ano de 1767. Morros e Chiquitos, símbolos do domínio espanhol na fronteira com o Brasil colonial e que poderiam ser grandes metrópoles nesse século XXI, começam a se esvaziar. A coroa, porém, se preocupa com a segurança da fronteira definitiva de seu rei. Em 1769, um novo governador assume a capitania de Mato Grosso, Luiz Pinto de Souza Coutinho. Ele batiza o forte do rio Guaporé com o nome de Bragança. Em 1771, a fortaleza de Bragança perde sua maior batalha contra uma enchente do rio que a destrói. Portugal mantém a militarização da Amazônia, iniciada por Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Há 400 anos, o Marquês de Pombal, o fidalgo mais influente da corte do rei Dom José I, sabia que os portugueses haviam descoberto mais do que um novo mundo e que a Amazônia despertava a cobiça internacional pela importância estratégica e pelas suas incontáveis riquezas. A coroa manda construir praças de guerra nos principais rios. Começa a construção dos fortes de São José de Macapá e do Real Forte do Príncipe da Beira. O Forte do Presépio em Belém do Pará se reequipa para a nova missão. O pretexto político no início do século XVII foi a luta contra a invasão do Maranhão na tentativa de fundar a França Equinocial. Para garantir a soberania lusitana no Amazonas e nas terras vizinhas, Francisco Caldeira Castelo Branco funda em 1616 o Forte do Presépio e, a seu redor, a feliz Lusitânia. Nascia Belém, capital do estado do Grão-Pará e Maranhão. Destruído pela esquadra imperial durante a revolta de 1835, o Forte do Presépio foi reconstruído a partir de 1850, equipado com quartéis, casa, pontes sobre o fosso, portão e muralha de pedras do lado do mar. O Forte de São José do Macapá, erguido em 1764 na margem esquerda do rio Amazonas, foi inaugurado em 1782, um ano antes do Forte Príncipe da Beira. O Forte de Macapá divide com o Forte do Presépio a missão de destruir os navios dos invasores estrangeiros, repelir os inimigos, proteger a exportação de produtos regionais para Portugal e garantir a soberania do Brasil sobre a Amazônia. O projeto original, coordenado por Antônio Henrique Galúcio, tem um irmão arquitetonicamente muito parecido, o Real Forte Príncipe da Beira, erguido alguns anos depois no rio Guaporé. Entra em cena o quarto governador da capitania do Mato Grosso, Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. É preciso assegurar uma rota entre as minas de ouro de Mato Grosso e Portugal, através do Guaporé-Mamoré, as Cachoeiras do Madeira e o Amazonas. A coroa ordena a Cáceres que estabeleça o domínio sobre as duas margens do Guaporé. É preciso construir um novo e sólido forte no rio. O ponto escolhido fica perto do destruído Forte de Bragança, numa área de terras firmes, longe do alcance das enchentes. O novo forte tem que representar a força e o vigor da presença portuguesa nas paragens guaporianas. O governador da capitania de Grão-Pará e Maranhão, Dom Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão do Marquês de Pombal, proclama: quanto mais respeitável e temida a fortaleza, mais segura será a paz e a tranquilidade da região. A fortaleza é batizada com o nome de Real Forte do Príncipe da Beira, em homenagem ao príncipe Dom José, segundo herdeiro da coroa portuguesa e neto do rei Dom José I. A pedra fundamental é lançada no dia 20 de junho de 1776. O Forte Príncipe da Beira é inaugurado em agosto de 1783, com a obra ainda incompleta. Mais de 220 anos se passam desde sua inauguração. Sua glória decorre da bravura e do esforço sobre-humano dos trabalhadores que o ergueram. A construção é conduzida por um ajudante de infantaria, Domingos Sambucete, que morre de malária. O militar que o sucede, o engenheiro e sargento-mor Ricardo Franco de Almeida Serra, diz que o local é estratégico por excelência.
Muitos operários, militares e técnicos vindos de Belém do Pará, além de centenas de escravos e índios, trabalham na obra. A fortaleza é construída no sistema criado pelo Marechal Sébastien Le Prest, o Marquês de Vauban, o engenheiro militar que planejou fortes e cidadelas francesas para Luís XIV, o rei da França. Suas características são nitidamente as mesmas do Forte de São José de Macapá, obra do arquiteto Galúcio. A maior diferença é o revelim protegendo a porta principal, que não chegou a ser construído no Forte Príncipe da Beira, mas que aparece em alguns projetos originais. Visto do alto, o Forte Príncipe se assemelha a uma estrela, com as pontas formadas pelos seus 4 baluartes, cada um batizado com um santo nome: o de São José Avelino, de Santa Bárbara, de Santo Antônio de Pádua e o de Nossa Senhora da Conceição, talvez homenageando o fortim que o antecedeu. Em seu interior se acham vestígios do que um dia foi uma perfeita estrutura militar. Os prédios que abrigavam os armazéns, a casa dos oficiais e do comandante da praça, as masmorras, o paiol de pólvora, o hospital. A fortaleza teria 56 canhões, 14 em cada baluarte. No entanto, a artilharia pesada chega tarde demais a Mato Grosso. Afinal, no ano de 1830, praticamente não há mais ninguém a combater na fronteira. Em 1825, 5 anos antes, a Bolívia declara independência. O Império Espanhol começa a se pulverizar em diversas repúblicas. No ano da proclamação da República, em 1889, ocorre o golpe final na velha fortaleza. A República abandona seus guardiões. Os soldados já não recebem o soldo. As instalações são saqueadas por bolivianos e brasileiros que levam tudo que vem pela frente. Não há nenhuma luta, qualquer combate, na história da monumental fortaleza. Mas sua construção é um monumento ao engenho e esforço humanos em meio a terríveis condições da selva amazônica. Por isso, o Forte Príncipe da Beira figura no brasão de armas do estado de Rondônia como símbolo da conquista do Vale do Guaporé. Camões, no canto primeiro dos Lusíadas, celebra, para muito além de seu tempo, a glória de Portugal, na maior de todas as conquistas lusitanas. Mais do que desbravar continentes, Portugal constrói um país continental na beira oriental do Atlântico. Portugal cobre-se de glória nas terras africanas, mas conquista o mundo com a alma lusitana. A espiritualidade portuguesa cantada por Camões evoca, de certa forma, a festa do Divino Espírito Santo. A festa foi criada há 700 anos, no início do século XIV, e chegou ao Brasil no século XVI. A rainha Isabel, insatisfeita com um conflito familiar na corte do rei Dom Dinis, faz uma promessa. Uma réplica em prata da coroa será levada a todos os cantos do reino para divulgar a fé no divino e festejar a volta da harmonia à família real. Manuel Fernandes Coelho, através da Irmandade da Vila Bela da Santíssima Trindade, traz uma coroa de prata para a celebração do divino no Vale do Guaporé. Estamos em 1894. Anos depois, o bispo de Cuiabá orienta o Monsenhor Francisco Xavier Rey, o Dom Rei, líder religioso do Vale e bispo prelado de Guajará-Mirim, para que a festa também se realize nas igrejas que estavam sendo construídas nos povoados guaporianos. Dom Rei intensificou o fervor religioso do povo ribeirinho para enfrentar a cálida natureza e as distâncias do grande rio. A festa é dirigida pela Irmandade do Divino, que escolhe através de um sorteio o imperador e a imperatriz da festa. São pessoas de conduta irrepreensível e vida conjugal exemplar. Depois, eles escolhem o encarregado do batelão do Divino, um pequeno barco coberto com as folhas de palmeira amarelada.
A embarcação, durante 45 dias, visitará 33 localidades de ambos os lados da fronteira, casa por casa, com os símbolos do Espírito Santo, a bandeira vermelha, o cetro e a coroa de prata. A tripulação é composta pelos remeiros, 12 homens que impulsionam a remo o batelão durante a grande viagem. O mestre do violão dirige os foliões, os meninos cantores que entoam hinos. O mestre caixeiro guia a tripulação, marcando o ritmo com um tarol. O salveiro cuida da ronqueira, uma espécie de canhão feito com um cano de ferro numa base de madeira. Quando o barco se aproxima, as vozes das crianças cantando os hinos ecoam pelo rio e a ronqueira saúda o povoado. O batelão dá 3 voltas, às meia-luas, com a cadência dos remos espargindo a água. Após o batelão atracar, o encarregado entrega a coroa ao imperador e o cetro à imperatriz. Começa a veneração e a gratidão dos guaporianos pelo simples milagre de existir, porque o maior milagre do Espírito Santo no Vale do Guaporé é o seu próprio povo que resiste bravamente a todas as agruras do abandono. Século XX. Na segunda década, uma expedição do Exército do Brasil, chefiada pelo então capitão Cândido Rondon, encontra as ruínas do Forte Príncipe completamente tomadas pela floresta tropical. Rondon, que ficaria célebre como um dos desbravadores do estado que tem seu nome, intercede junto ao Exército Brasileiro para ocupar novamente o local. Na década de 50, o maior monumento ao domínio da coroa portuguesa em terras de Rondônia é finalmente tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional. Durante a ditadura militar, uma comitiva luso-brasileira, formada pelo presidente da República, João Figueiredo, e autoridades portuguesas, visita o forte. São feitas muitas promessas de restauração dessa obra monumental que marca a conquista do Vale do Guaporé e seu povoamento. Nada acontece. A construção do monumental Real Forte Príncipe da Beira talvez represente o mais perfeito exercício de poder e da arte militar de Portugal na conquista da América. Em frente ao forte fica um dos poucos trechos em que há uma corredeira com pedras no rio Guaporé. Ali as embarcações passam uma por um canal estreito, um redutor natural de velocidade de navegação. Ao longo do tempo, as águas do Guaporé foram cortadas por homens de todas as partes. Caçadores de ilusão, guerreiros cegos pela cobiça do ouro, que venceram a solidão das matas, os perigos das selvas, os índios, em busca de uma riqueza que talvez esteja perdida para sempre. O rio onde começa o Brasil segue o deslizar das águas lentas, banhadas pelo sol, à sombra da floresta ainda intocada. A fortaleza que nunca disparou suas armas, porque nem mais inimigos havia para combater quando ficou pronta para a guerra, tem o poder do mito. Mostra para sempre a coragem, a força e a invencível esperança dos desbravadores que constroem o Brasil soberano e que são chamados de brasileiros.